Desde sua criação, os videogames têm sido motivo de grande especulação. Com o crescimento da indústria, do número de vendas e de jogadores, fica cada dia mais claro que os jogos, afinal, não são coisa de criança. A maior prova disso são os números assustadores que o mercado dos games online tem atingido nos últimos anos, superando inclusive a indústria cinematográfica e musical juntas. Contudo, estar nos holofotes significa também ser alvo de polêmicas, e isso os jogos são desde os seus primórdios. Quem é que nunca ouviu dos pais que videogame faz mal para a saúde? Mas fora do senso comum e das opiniões vazias, qual é de verdade o papel dos jogos na vida das pessoas? Chamar esses títulos eletrônicos de mero entretenimento é no mínimo diminuir a importância de uma nova forma de expressão, visto que assim como o cinema, os livros ou a música, a criação de um game também requer uma técnica muito própria. Contar histórias marcantes usando de fotografias e ângulos cinematográficos. Desenvolver personagens complexos dentro de enredos grandiosos, acompanhados de trilhas sonoras épicas, profundas ou mesmo emocionantes. Ao passo que conhecemos novos mundos, realidades diferentes da nossa, ao mesmo tempo que vivemos na pele de outra pessoa, controlando suas ações e escolhas. Tudo isso enquanto procuramos diversão. Se isso não é arte, eu não sei o que é. A grande verdade, muitas vezes esquecida pela mídia e pelo senso comum, é que os jogos podem sim ser um fator positivo na vida das pessoas. Mas falar isso por achismo ou simples hipóteses é raso demais. Pensando nisso, eu e alguns amigos resolvemos fazer uma pesquisa através de um formulário, tentando atingir o maior número de pessoas possível, para ter a resposta, vinda dos próprios indivíduos, sobre a influência, principalmente durante a pandemia, que os jogos tiveram em sua vida. A princípio, nós quisemos verificar a principal crítica a respeito do tema em pauta, o caráter vicioso dos videogames, que é inclusive catalogado no Código Internacional de Doenças da OMS, como o chamado Game Disorder. Situação essa em que o sujeito se encontra dependente do ato de jogar, a ponto do prejuízo ser sentido na família, no rendimento escolar ou profissional e nas outras áreas da vida. Quanto aos resultados, a maioria das pessoas respondeu que durante a pandemia jogava até 3 horas diárias, algo no limite do saudável. Não é o ideal, mas não chega a ser exagerado. E elas parecem ter noção disso, tanto que em uma das perguntas seguintes, prevaleceram aqueles que responderam que vão sim manter o hábito de jogar após a pandemia, mas que irão diminuir a frequência com que jogam. Falando assim, temos a noção de que os participantes da pesquisa são muito conscientes sobre sua rotina de entretenimento e têm controle sobre ela, não é mesmo? A propósito, foi isso que eles mesmos disseram, que têm total controle sobre o tempo que jogam. Ironicamente, as mesmas pessoas mais à frente relataram já terem algumas vezes deixado de fazer outra atividade, como sair, comer ou dormir, para continuar a jogar. Seria essa uma forma de negação? A negação é um mecanismo de defesa do próprio ego, uma forma de esconder de si mesmo uma situação ou realidade difícil. É fechar os olhos para os seus próprios medos. É muito comum ver essa característica em pessoas em situação de dependência química, o que pode atrapalhar o tratamento. Inclusive, há um questionamento no formulário que pergunta se você se considera alguém dependente dos jogos. A maioria esmagadora, apesar de se contradizer em outras perguntas mais à frente, disse que não. Outra questão muito criticada em relação a essa forma de entretenimento é a de que os games tornariam as pessoas mais violentas. E se você espera que eu diga que isso é mentira, está redondamente enganado. Assim como o ambiente e quem está ao seu redor são fatores que te influenciam, jogos violentos podem afetar seus pensamentos, com estudos apontando que podem prejudicar também a capacidade de se colocar no lugar do outro. Diga-se de passagem, nossa pesquisa só reforçou esse conceito, com as pessoas que jogavam gêneros do tipo se considerando prontamente como mais compulsivas e mais agressivas quando não conseguiam alcançar seu objetivo no jogo. Mas veja bem, não existe comprovação científica nenhuma que ligue violências criminais com os videogames, como muitas vezes é pregado pela mídia. Muito pelo contrário, é mais provável que nos casos de grande repercussão em que os jogos são categoricamente culpados por crimes,
estejamos falando de pessoas com predisposições a cometer atos criminosos e que já previamente apresentavam comportamentos violentos. Apesar de serem sim uma forma de influência negativa nesse sentido, a situação abordada aqui é em relação ao excesso do consumo de games violentos, assim como os muitos casos de pessoas que depredam seu patrimônio gastando compulsivamente dinheiro nessa forma de entretenimento. Não são os jogos que prejudicam a vida das pessoas, mas sim o consumo excessivo e descontrolado dos mesmos. Beber socialmente não vai te transformar em um alcoólatra importuno. Da mesma forma, jogar um jogo de tiro para se divertir não vai transformar ninguém em um assassino em potencial. Agora, partindo para o lado positivo da coisa, é onde de fato a pesquisa começa a ficar interessante. Em uma entrevista com uma psicóloga, descobrimos que os benefícios dos videogames vão muito além do que podemos imaginar à primeira vista, com os mesmos desenvolvendo importantes áreas, sendo as principais a socialização, a inteligência e a capacidade de reflexo do ser humano. Dialogar com o adversário, ou com os membros do próprio grupo, analisar os recursos dispostos pelo jogo, solucionar conflitos que surgem se baseando nas regras previamente apresentadas, usar raciocínio lógico-matemático, ouvir opiniões e desenvolver estratégias, são algumas das práticas comuns nos jogos que exercitam essas áreas. Tudo isso ao mesmo tempo em que sua mente e mãos estão intimamente ligadas, treinando o tempo exato e a precisão de cada movimento, a fim de melhorar a coordenação motora. É inegável que, principalmente durante a pandemia, games online foram uma ferramenta importantíssima para manter contato com outras pessoas. Fato esse confirmado por quem respondeu nosso formulário, especialmente pelos que se julgam mais tímidos ou introvertidos, visto que o contato por chamadas de voz torna os jogos um facilitador do processo de socialização para aqueles que têm mais dificuldade. Uma nova forma de fazer amigos para aqueles que mais sofrem com a falta deles. Perguntado sobre o que os levava a jogar, respostas entre o simples entretenimento e o desejo de se divertir abriram espaço para aqueles que dizem procurar nesses mundos eletrônicos uma fuga da realidade. O que explicaria em muitas das situações o caráter vicioso dos games, a busca de prazer em meio ao sofrimento. O mesmo motivo que leva muitos a consumir substâncias químicas e se tornarem dependentes delas. A função dos jogos hoje em dia vai muito além da diversão, podendo ser utilizados inclusive como recurso terapêutico através de atividades lúdicas, o que faz com que a terapia aconteça de maneira descontraída, sobretudo com crianças. Mas ao contrário do que se possa imaginar, adolescentes mais velhos e adultos também se sentem confortáveis e à vontade com o recurso, como nos foi relatado. Em um último momento da pesquisa, disponibilizamos uma aba especial para aqueles que se sentissem à vontade pudessem nos dar uma resposta totalmente sua sobre qual o significado dos jogos para você. E apesar de termos tido respostas tipo essa daqui, foi sinceramente uma grata surpresa o grande número de pessoas que trouxeram relatos realmente tocantes do quanto jogar foi um refúgio para os problemas e momentos difíceis em que passaram, de como foram especiais para lhes comover com histórias e lições de vida, de como acumularam boas memórias, lembranças de momentos de diversão e alegria com aqueles que muito amam. Se nós analisarmos com cautela e abrindo os olhos para todos os detalhes, vamos ver que os videogames são uma influência muito mais positiva do que aquilo que é estigmatizado pela mídia e pelo senso comum. A lição que quero trazer através desse vídeo é de que nunca devemos menosprezar ou diminuir as práticas e hobbies considerados importantes pelas pessoas. Seja lá qual for, ler, se exercitar, assistir um filme ou jogar. Nunca duvide da capacidade dessas atividades de criar momentos inesquecíveis e lembranças nostálgicas. Muitas amizades duradouras foram construídas a partir delas. Afinal de contas, talvez seja esse o maior tesouro que podemos levar das nossas curtas vidas. A memória das paixões que contagiam nossos corações e daquilo que nos permite sorrir e sentir felicidade, mesmo nos momentos mais tristes.